Olá, turma. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de Matemática 1 desta semana. Estamos na quinta semana do mês de outubro. O mês já está encerrando, né? Quero desejar a todos uma excelente tarde de estudos. E hoje nós iremos fazer a correção dos exercícios das páginas 176, 177, 178, 187, mais as questões do PDF, tá bom? Então, convido a todos a estarem com o módulo 3 em mãos, para a gente assim poder iniciar a correção da nossa atividade. Pessoal, a primeira questão diz o seguinte: em uma gincana escolar, os alunos das turmas de 6º, 7º, 8º e 9º ano tinham que arrecadar agasalhos, cobertores, pares de calçados e toalhas para doar a asilos, creches, albergues, hospitais e outras entidades assistenciais. Observe nos gráficos de setores o desempenho de cada equipe. Então, pessoal, a parte lilás se refere ao 6º ano, a parte vermelha, 7º ano, a parte amarela, 8º ano e a parte azul, 9º ano, tá bom? O gráfico de número 1, ele se refere à quantidade de agasalhos, número 2, a quantidade de cobertores, o número 3, a quantidade de pares de calçado e o número 4, a quantidade de toalhas, como vocês podem ver nas legendas, certo? O item A, ele quer saber o total arrecadado de agasalhos. Então, nós vamos somar 190 do 6º ano, mais 130, mais 250, mais 210, que dá igual a 780. Ou seja, foram arrecadados 780 agasalhos. Os cobertores nós temos os seguintes: nós temos 180 de uma equipe, mais 150 da próxima equipe, mais 100 e mais 200 das outras equipes, que dá igual a 630. Assim foram arrecadados 630 cobertores. Pares de calçados. Uma equipe arrecadou, ou melhor, toalhas. Uma equipe arrecadou 90, outra 70, outra 100 e outra 60, que dá igual a 320. Os pares de calçados, 50 de uma equipe, 30 de outro, 60 mais 80, que dá igual a 220. Então, podemos ver que foram arrecadados 220 pares de calçados e toalhas foram arrecadadas 320. B. Em seu caderno, calcule a média arrecadada por equipe. Pessoal, a média a gente vai pegar o total e vai dividir por 4, porque são 4 equipes. Então, de agasalhos, nós temos 780 dividido por 4, que é igual a 195. Assim, a média de agasalhos foi 195. Os cobertores, nós temos 630 dividido por 4, que dá igual a 157,5. Os pares de calçados temos 220 dividido pelas 4 equipes, que dá igual a 55. Lembrando que a gente está dividindo por 4 porque são 4 equipes. Toalhas foram 320 dividido por 4, que dá igual a 80. Essas foram as médias. Na página 176, nós temos, ou melhor, 177, temos a questão 2, que diz o seguinte: anteriormente, calculamos a média aritmética do consumo de energia elétrica dos 6 primeiros meses em uma residência, que isso está lá no início do capítulo, certo? Agora observe o histórico do consumo dessa mesma residência em kWh no segundo semestre. Sem efetuar os cálculos, estime a média aritmética do consumo nessa residência entre julho e dezembro. Segundo a sua estimativa, a média de consumo no segundo semestre foi menor ou maior do que a do primeiro? Pessoal, podemos ver que a do segundo semestre ela foi maior em relação ao primeiro. Na B, nós vamos calcular a média aritmética do segundo semestre. Como são 6 meses, nós vamos somar o total e dividir por 6. Então, vamos ter 140, mais 130, mais 120,
mais 140, mais 190, mais 180, como podemos ver aí no desenho. E vamos dividir por 6 porque são 6 resultados. Somando os números, nós temos 900 e vamos dividir por 6, que dá igual a 150. Essa foi a média de consumo no segundo semestre. Ainda na página 177, temos a questão 3, que pede para a gente ver o quadro ao lado, né, os cargos e salários dos funcionários de um restaurante. E sabendo que na equipe há 5 cozinheiros, 6 atendentes e 3 seguranças, a gente vai calcular o salário médio. Pessoal, nesse caso a gente está falando de média ponderada. Veja, 5 salários de cozinheiros, então vai ser 5 vezes 2.000, mais 6 atendentes, né? Vai ser 6 vezes 1.500, mais seguranças, que são 3, então vai ser 3 vezes 1.800. E vamos dividir pela soma dos pesos, que é 5 mais 6 mais 3. Multiplicando 5 vezes 2.000 e somando com 6 vezes 1.500 e somando com 3 vezes 1.800, a gente obtém 24.400. Somando 5 mais 6 mais 3, nós obtemos 14. Ao dividir 24.400 por 14, nós temos 1.742,86. Essa é a média de salário dos funcionários desse restaurante. Ainda na página 177, nós temos a questão 4, que diz: a nota final de um concurso é dada pela média ponderada das notas obtidas em 3 etapas, A, B e C. Ao lado estão indicadas as notas parciais obtidas por um candidato em cada uma dessas 3 etapas. Considerando que os pesos para as etapas A, B e C são respectivamente 2, 3 e 3, calcule a nota final desse candidato. Então, nós vamos ter 2 vezes 25, mais 3 vezes 16, mais 3 vezes 20. E vamos dividir por 2 mais 3, que são os pesos. Lembrando que a média ponderada a gente divide pela soma dos pesos. Ao multiplicar 2 vezes 25 e somar com 3 vezes 16 e somar com 3 vezes 20, nós obtemos 158. Ao somar 2 mais 3 mais 3, nós obtemos 8. E ao dividir 158 por 8, nós obtemos 19,75. Essa foi a nota final do candidato nesse concurso. Na página 178, nós temos a questão 5, a questão 6 e a questão 7. A questão 5 diz que para fazer uma viagem com 3 amigas, Júlia abasteceu seu carro com 30 litros de gasolina, ao preço de R$ 4,39 o litro. Durante o percurso, Júlia abasteceu novamente com mais 25 litros de gasolina pelo valor de R$ 4,59 o litro. Item A. Quantos reais Júlia gastou nos 2 abastecimentos? Pessoal, vamos aí calcular a média ponderada, né? 30, litros vezes 4,39 mais 25 vezes 4,59. E vamos dividir pela soma de 30 mais 25, que são os pesos. Ao multiplicar 30 vezes 4,39 e somar com 25 vezes 4,59, nós obtemos 246,45. Ao somar 30 com 25, nós obtemos 55. Ao dividir 246,45 por 55, nós obtemos 4,48. Nessa condição, qual foi o preço médio? O preço médio foi 4,48. O que ela gastou foi 246,45, né? Item B. A despesa com combustível foi dividida igualmente entre Júlia e suas amigas, que no caso eram 4 pessoas, né? A Júlia mais 3 amigas. Quantos reais cada amiga pagou aproximadamente? A gente vai dividir o valor total, que foi 246,45 por 4, né? Ao dividir, a gente obtém 61,61. Assim, cada amiga pagou aproximadamente R$ 61,61. Na página 178, temos a questão 6, que diz: Luísa pretende cultivar algumas flores em uma estufa. As espécies de flores que ela quer plantar
precisam de uma temperatura média de 20 graus Celsius. Além disso, a variação de temperatura em torno dessa média não pode ser maior que 3 graus Celsius para mais e para menos. Para isso, Luísa mediu as condições de temperatura da estufa durante 10 dias. Observe os dados. No primeiro dia foi 20 graus Celsius, no segundo 18, no terceiro 20, no quarto 19, no quinto 21, no sexto dia 20 graus Celsius, no sétimo 21, no oitavo 20, no nono 19 e no décimo 20. Determine a média e a amplitude da temperatura da estufa nesses dias. As flores poderão se desenvolver sob essas condições? Pessoal, a amplitude é a diferença entre o maior e o menor valor, não é isso? E a média aritmética, a gente vai somar esses valores e vai dividir por 10, que é a quantidade. Vamos somar 20 mais 18 mais 20 mais 19 mais 21 mais 20 mais 21 mais 20 mais 19 mais 20 e vamos dividir por 10. Somando tudo isso, nós obtemos 198 e dividindo por 10 obtemos 19,8. Certo? Essa foi a média aritmética da temperatura. E a amplitude é o maior valor menos o menor. O menor é 18 e o maior é 21. 21 menos 18 é igual a 3. Assim, podemos ver que a média da temperatura é de 19,8 graus Celsius e a amplitude é 3. Então, podemos concluir que as flores têm condições de se desenvolver nessa estufa. Em seguida, temos a questão 7, que finalizamos essa primeira parte, que diz: o treinador de um time de voleibol resolveu escrever uma lista com as idades de todos os jogadores do time. Observe a lista ao lado e determine a amplitude das idades dos jogadores. Pessoal, para calcular a amplitude, a gente observa o menor valor e o maior. Podemos ver que o maior valor aí é 40 e o menor é 16. Então, vamos fazer 40 menos 16, que é igual a 24. Assim, a amplitude das idades dos jogadores é de 24 anos. Em seguida, na correção, temos as páginas que retomam o que a gente estudou, né? Que no caso, mais especificamente, a página 187, que diz: os gráficos de setores são usados para representar as partes do todo. Essa é a página 187, certo? Eles são formados por um círculo que representa o total dividido em setores, que representam cada uma porcentagem desse total. A média aritmética é calculada adicionando os valores e dividindo o resultado pela quantidade de valores adicionados. A média ponderada é calculada adicionando o produto dos valores pelo respectivo peso e dividindo o resultado pela soma dos pesos. Para calcular a amplitude total de um conjunto de valores ou dados, devemos efetuar a subtração entre o maior valor e o menor valor. Pessoal, esses conceitos nós estudamos no início de cada aula, certo? Que inclusive eu pedi vocês para ficarem anotando as principais informações. Depois vem um PDF, em que a questão 1 diz: um professor fez uma pesquisa de idades em uma turma do ensino médio, composta por 15 alunos, e obteve os seguintes resultados: 15, 15, 15, 15, 16, 16 e 16, 14, 16, 16, 16, 17, 17, 18 e 18. Qual a amplitude das idades dos alunos dessa turma? Para calcular a amplitude, a gente identifica o menor e o maior valor. O menor é 14 e o maior é 18. Agora a gente diminui esses valores. 18 menos 14 é igual a 4. Assim, a amplitude das idades dos alunos é de 4 anos. A questão 2 diz o seguinte: o treinador de um time de futebol resolveu dispensar os 2 jogadores mais velhos e os 2 jogadores mais novos de seu time. Feito isso, determinou a amplitude das idades dos jogadores restantes. A lista com as idades de todos os jogadores é a seguinte: 14, 14, 16, 16, 16, 16,
17, 17, 17, 18, 19, 25, 16, 19, 30, 31, 32, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 39, 40 e 41. Qual foi a amplitude encontrada por esse treinador? Bom, no enunciado ele diz que foi dispensado os dois mais novos, que tinham 14 anos, no caso, né? E os dois mais velhos, que tinham 40 e 41 anos. Agora a gente vai calcular a amplitude, que é o maior valor menos o menor. O maior que ficou foi 39 e o menor foi 16. Fazendo 39 menos 16, a gente obtém como resultado 23. Essa é a amplitude encontrada pelo treinador. A questão 3. As taxas de juros recebidas por 10 ações durante um certo período foram medidas em porcentagem: 2,59, 2,64, 2,60, 2,62, 2,57, 2,61, 2,50, 2,63 e 2,64. A gente vai calcular a média e a amplitude. Para a amplitude, a gente olha o menor e o maior valor. E para a média, a gente vai somar todos e vamos dividir por 10, que é o total. Calculando a amplitude, 2,64 menos 2,50 dá igual a 0,14. Na média, nós iremos somar todos esses valores e vamos dividir no caso aí, vamos dividir por 9, né? Porque foram 10 ações em 9 períodos. Né? Somando todos, nós temos 23,4, que dividido por 9 dá igual a 2,6. Assim, a amplitude foi 0,14 e a média aritmética 2,6. A questão 4 diz que para facilitar um projeto de ampliação da rede de esgoto de uma certa região de uma cidade, as autoridades tomaram a amostra do tamanho de 50 dos 270 quarteirões que compõem a região e foram encontrados os seguintes números de casa por quarteirão. Vocês podem ver, e a questão quer que determine a amplitude total desse conjunto de dados. Para a amplitude, a gente procura o maior e o menor valor. Podemos ver que o menor é 2 e o maior é 97. Agora é só a gente diminuir. 97 menos 2 é igual a 95. Essa é a amplitude total do conjunto de dados analisados. Pessoal, essa foi a nossa atividade de hoje, foi a correção. Aqui fica o meu muito obrigado. Tenham todos uma excelente tarde, bons estudos e uma maravilhosa semana. Até a nossa próxima aula.